que a gente entende, conhece um pouco mais a fundo o passado de Jae-kyun, como você se sente em relação a ele? Hoje no capítulo 74 de Jinx a gente vai entender um pouco mais de como esse momento da vida dele se fechou e como ele chegou ao que ele é hoje, vamos dizer assim, né? A gente vai conhecer a parte final da infância e juventude do Jae-kyun. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 74 de Jinx e eu quero te pedir antes da gente começar o vídeo para deixar o like, porque ajuda bastante no engajamento. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas outras redes sociais, sou @GutoNu em todas elas e claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para me dar as suas perspectivas do capítulo, o que você gostou, não gostou, o que você achou. Comenta quantas vezes você quiser. Agora vamos falar sobre o capítulo 74 de Jinx, que vem aí trazendo pra gente o fim deste arco que conta um pouco do passado do Jae-kyun. O Jae-kyun parece solitário no velório do pai dele e é uma cena bem triste porque existem poucas pessoas lá para dar suporte para ele. A única pessoa que a gente vê chegar naquele momento é o treinador, que vai lá e ainda trata ele com bastante gentileza, com bastante carinho, com um simples toque, mas que carrega um suporte que o Jae-kyun precisava nesse momento. É uma cena, no geral, esses primeiros quadros são bem tristes, mas são até estranhos, porque o Jae-kyun ele parece triste e inseguro sobre como ele vai viver agora, por mais que ele já não demonstrasse nenhum afeto e também não recebesse nenhum afeto do próprio pai. Talvez, se a gente pensar de maneira mais clara e profunda, seja realmente essa insegurança do futuro mais imediato, né? Porque tristeza não faz tanto sentido, afinal de contas ele nunca recebeu o amor ou o carinho do próprio pai. Mas é um futuro sobre ele não tem mais com quem viver agora, ele não tem mais para onde voltar agora, não tem mais ninguém por perto dele. E por mais que ele nunca recebeu o carinho ou amor do pai, esse acontecimento traz a ideia de que já não existe mais nenhuma esperança. No geral, os quadros do velório são bem tristes, assim, mesmo a gente sabendo que o pai dele era um arrombado, que isso foi maravilhoso. Mesmo a gente sabendo que o pai era um arrombado, são quadros bem tristes, assim, são bem densos de absorver. O Jae-kyun, assim que sai do velório, ele liga pra mãe, mais uma vez. Como ele tentou tantas vezes, mas dessa vez ele é atendido. Ele parece não saber nem o que dizer. E ao mesmo tempo parece que toda a ansiedade e insegurança que ele vinha vivendo nesse período eram por esse momento. Afinal de contas, ele finalmente conseguiu falar com a mãe dele. A primeira coisa que ele fala quando ele é atendido é que ela pode voltar. Ele fala que a mãe dele pode voltar, que o pai dele se foi agora e que ele juntou bastante dinheiro para que eles pudessem viver juntos. Mas antes mesmo que a mulher possa responder, um som ao fundo interrompe a conversa. Um bebê chorando e um homem falando à distância com ela. Ela interrompe a conversa para responder o homem e ela volta rapidamente então a falar com o Jae-kyun no telefone, mas o menino parece nem estar conseguindo absorver direito aquela situação toda. Tipo assim, ele não consegue absorver ou entender direito o que está acontecendo naquele momento. Então, para destruir completamente o Jae-kyun e as suas emoções e o seu coração jovem, ela diz que se casou de novo e que os dois não podem mais viver juntos. Diz que eles devem seguir caminhos diferentes agora, que eles devem viver caminhos separados agora. Afinal de contas, o Jae-kyun já é um adulto, né? Não tem nem com que ela se preocupar. E ela pede então para ele não ligar mais para ela. Aquilo destrói o menino. Ele lembra de todos esses anos, o quanto ele lutou e trabalhou para poder ter a chance de viver com a mãe de novo. Agora, além do pai violento e negligente com quem ele viveu todo esse tempo, que tá morto, ele foi rejeitado pela mãe pela qual ele procurou tanto tempo, pela esperança dele de viver a vida em família de novo. A mãe por quem ele
preservava tanto carinho. O treinador conta que depois daquilo o Jae-kyun não voltou mais à academia e passou a andar com pessoas erradas. Eu acho que nem surpreende a gente. A rejeição da única pessoa que ele ainda nutria algum tipo de sentimento ou de carinho, e o fim definitivo do último vínculo de afeto que ele achava que podia existir na vida dele. Aquilo tudo era o fim da esperança dele de viver como uma família. Então não surpreende que ele tenha caído em um lugar sombrio. Depois desse último contato com a mãe, o Jae-kyun praticamente desistiu da vida decente que ele planejava viver. Ele largou tudo, deixou tudo de lado pelo que ele lutou, treinou e trabalhou até agora, simplesmente como se já não tivesse mais nada a perder. Ele passou a usar a força e os músculos dele para realizar serviços violentos na região onde ele morava. Ele continuava se recusando a usar e até vender drogas, mas passou a fazer parte daquele tipo de crime. O usar ou vender parecia um limite que ele tinha estabelecido, que ele não deveria cruzar. Inclusive um dos garotos que o trata com muitas ameaças e arrogância por ele não querer se envolver mais naquele tipo de coisa é o Jimin, né? O lutador que ele enfrentou na sua última luta, onde terminou em empate. Mas assim como hoje em dia, naquela época o Jae-kyun sempre ignorou as ameaças dele, tratando ele com uma certa arrogância e desprezo. Ele sempre falou e tratou o Jae-kyun como se ele fosse muito superior a ele, mas o Jae-kyun sempre tratou ele com o mínimo de decência. Ele nunca fez questão de criar qualquer tipo de vínculo e de dizer mais palavras do que o essencial pro Jimin. Eu acho que o Jimin representava para ele muito do que ele desprezava naquele universo. Praticamente uma pessoa que tu olhava e diria que iria terminar igual o pai dele. Eu acho que o Jimin representa muito disso pra ele, e por isso todo aquele desprezo ao falar com o Jimin. Por mais que ele fizesse parte daquele universo nesse momento, por mais que ele fizesse parte daquele tipo de crime, ele tinha estabelecido os limites que ele não iria ultrapassar, e ele também sentia que ele estava fazendo aquilo porque a vida não deu mais escolhas para ele. O reencontro do treinador com Jae-kyun aconteceu no momento em que o rapaz se envolveu em alguma briga e ele foi levado à delegacia, e o contato mais próximo que se tinha registro dele era o treinador da sua época da academia. O treinador reage com violência e irritado, dando um soco no rapaz assim que encontra ele na delegacia. Ele tá irritado e frustrado ao ver o Jae-kyun naquela situação, envolvido com aquele tipo de coisa, depois de tudo que ele fez pelo menino. Ao saírem da delegacia, o treinador ainda tenta alertar o Jae-kyun sobre a maneira como ele tá vivendo, né? Mas ele é ignorado. Só que ele vai conseguir a atenção do Jae-kyun a partir do momento em que ele fala algumas coisas que mexem emocionalmente com ele. Ele pergunta se o Jae-kyun quer terminar igual ao pai dele, ou se ele acha que a mãe dele aceitaria viver com ele, vendo que ele tá levando esse tipo de vida. Essas palavras tocam em pontos muito sensíveis do Jae-kyun, que ao escutar aquilo explode em raiva e agarra o treinador pelo colarinho em um tom de muita ameaça, sabe? Prestes a bater nele. Mas ele é facilmente derrubado com um soco do treinador no estômago, que não deixa barato. Eu acho maravilhoso a Cara, é maravilhoso ver o Jae-kyun tendo que lidar com uma pessoa que tem uma personalidade ainda pior que a dele, só que de uma maneira muito positiva. Com o Jae-kyun mais calmo, ou talvez com dores, sem conseguir se mexer, ele sugere que o Jae-kyun volte a lutar. Ele fala sobre a evolução das lutas e sugere até que ele poderia ir além do boxe para outros tipos de luta que poderiam dar mais dinheiro a ele, e até oferece um contato para que ele comece. Ele diz que o pai dele tinha jeito pro boxe, mas que escolheu o caminho errado, e também menciona a própria mãe, a mãe do treinador no caso, aquela senhora que cuidava das crianças na academia, e diz como ela ficaria triste em ver o Jae-kyun levando a vida daquela forma. Ele ainda menciona em como ela era preocupada e como ela
cuidou do Jae-kyun quando viu ele a primeira vez na academia, porque ela ficou totalmente comovida ao ver aquela criança, pele e osso, vítima de violência doméstica, e ela cuidou dele com um carinho completamente especial. O Jae-kyun ali, além de surrado pelo treinador naquele momento, agora precisa absorver as duras palavras do treinador que, sem pena nenhuma dele nesse momento, menciona todos os pontos sensíveis da sua vida, como o seu pai violento e negligente, a mãe que o abandonou e aquela senhora gentil que cuidou dele quando ele estava numa fase tão triste da vida. Então, sozinho em casa, enquanto fuma, o Jae-kyun, ele relembra parte do passado dele, né? Enquanto ele era criança, e na maneira como o treinador e a senhora da academia o acolheram e cuidaram dele naquela época. Nesse momento, então, lembrando do próprio passado, não só do treinador e da senhorinha ele lembra, mas também das palavras violentas que ele escutava do próprio pai, mas ele também lembra das recentes palavras que alertavam ele do treinador nesse seu último encontro. Então, nesse momento, lembrando de tudo que ele viveu, do tanto de chances e oportunidades que ele teve nesse momento para não viver a vida que ele tanto abominava do próprio pai, ele apaga o cigarro. E entendendo que o Jae-kyun hoje em dia ele não fuma, a gente entende que aquilo é praticamente um simbolismo dele apagando o seu último cigarro. No dia seguinte, o Jae-kyun aparece na academia, onde ele encontra o treinador e ele foi para se despedir e agradecer porque ele tá indo embora daquele lugar. Confesso que me emocionei um pouco de lembrar dessa passagem, assim, porque eu acho que o relacionamento que se criou entre os dois é muito da hora, é muito especial. Eu acho que todo esse processo narrativo do passado do Jae-kyun que a autora criou é muito fácil da gente se envolver emocionalmente. Mas pera, deixa eu voltar pro foco aqui e continuar contando o que aconteceu. E aí a gente volta ao presente, onde o treinador, o homem, né, aquele senhor tá ali contando a história pro Dan, e ele conta que foi nessa despedida o último momento onde ele encontrou o Jae-kyun, a última vez que ele viu o Jae-kyun. O Dan fica ali reflexivo e ansioso ao finalmente conhecer a história e a infância difícil do Jae-kyun, isso tudo que levou ele aonde ele tá agora. No final das contas, o Dan nunca imaginou que o Jae-kyun tivesse passado por uma infância, tivesse um passado tão difícil. O homem fala pro Dan que não é surpresa, que provavelmente nem mesmo o pessoal da atual academia do Jae-kyun saiba disso tudo. Afinal de contas, o Jae-kyun detesta que menosprezem ele ou sintam pena dele. Então é muito fácil que ele nunca tenha contado essa história pra ninguém e que talvez o Dan nunca soubesse se ele não encontrasse com esse homem. Então o homem cansado diz pro Dan que tá com sono e ele acompanha ele até o quarto pra dormir. A gente vê então o Jae-kyun sozinho em casa, aparentemente ainda meio doente, né? Ainda parece não ter se recuperado daquela gripe. E ele parece estar se lembrando do momento no seu passado onde ele chegou pela primeira vez a Team Black. O momento que dava início à sua carreira como a gente conhece hoje, né? O fim daquela história que a gente acabou de escutar do seu treinador e a história que a gente passa a conhecer dali pra frente. Então, o grande campeão. Mas eu acho que ainda tem alguma história pra gente conhecer aqui, tá? Eu acho que o processo não deve ter sido tão simples dali pra frente. Eu acho que existe margem pra autora contar mais alguma coisa e eu acho que pode acontecer. Aparentemente, a história do passado do Jae-kyun ainda pode se estender um pouco, como eu mencionei. Ainda existe margem pra gente conhecer como foi esse processo a partir do momento que ele chegou a Team Black. Essa ideia de ver ele relembrando esse início parece trazer um pouco a proposta de que a gente vai conhecer um pouco mais desse passado, né? A partir do momento onde o seu antigo treinador, o seu primeiro treinador já não sabe mais o que aconteceu. Mas pode ser que a autora também não queira contar mais nada.
A verdade é que a autora finalmente entregou pra gente muito sobre o Jae-kyun. Esses últimos capítulos contando o passado dele pra gente me envolveram com Jinx de novo de uma maneira que eu já não vinha sentindo tanto. Jinx vem com essa proposta e é uma história que tem essa carga dramática bem densa, e eu acho que ela finalmente entregou isso na história do Jae-kyun, porque o sofrimento e a carga dramática tava só no Dan. Finalmente a gente pode atrelar um pouco disso ao Jae-kyun. Foram até alguns últimos capítulos meio difíceis de absorver, assim, né? Cheio de crueldade, violência e vulnerabilidade, mas eu acho que ela contou algo que a gente precisava receber na história o quanto antes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!